Irmãos, que privilégio poder retornar a esta segunda edição do Aviva Bahia e rever pessoas tão queridas e conhecer tantas outras. Que bênção é poder ouvir colegas. Na correria da vida, às vezes a gente não tem essa oportunidade. Foi tão bom, Juarez, ouvir você hoje. Tão bom ouvir pastor Rafael Abdala. Samuel, já peguei o finalzinho. Que coisa boa. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero partilhar um texto muito conhecido de todos, que é Apocalipse capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, nesta passagem. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler dos versos 9 a 13. E depois capítulo 3, versos 14 a 22. Depois o pastor Leandro manda uma mensagem para mim, viu? Eu não escutei nada, preciso ouvir. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre o tema a restauração do fervor espiritual. Os anos mais sombrios da história da igreja no primeiro século haviam começado desde que Nero, no ano 54, assumiu o poder de Roma. Já tinham passado pelo Império César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio. Agora estava governando Nero, um homem rude, devasso, violento, que mandou matar sua própria mãe. 10 anos depois que ele estava no poder, uma tragédia acontece no Império. A cidade de Roma, maior, mais rica e mais populosa cidade do mundo, é criminosamente incendiada. Enquanto ele assistia o horrendo espetáculo do alto da Torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos.
E os cristãos passaram a ser crucificados, queimados vivos, um banho de sangue, uma chacina. 2 anos depois dessa tragédia, começa a guerra judaica em Israel. Uma sinagoga judaica fora profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelam contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar essa rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia o templo de Jerusalém e dispersa os judeus na maior dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano em Roma, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Os crentes serão enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfoimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Esse homem foi tão mau, tão perverso, que ele foi chamado de Nero Redivivo. E este homem foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, para uma colônia penal, uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que o intento de Domiciano, certamente, era calar a voz do último apóstolo de Jesus, porque a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. A intenção desse imperador era jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida e tão massacrada. Porém, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nas horas mais sombrias, dolorosas da igreja, da história da humanidade, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles não estão no controle. Os céus mandam na terra, aquele que está no trono governa os acontecimentos da história. Então, era um dia de domingo, quando João, na ilha de Patmos, escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. O Cristo que João vê ali não é mais aquele Cristo suando sangue em lágrimas, prostrado com o rosto no chão do Getsêmani. O Cristo que João contempla ali não é mais aquele Cristo esbordoado e cuspido do sinédrio judaico. O Cristo que João vê ali não é o Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê ali não é o Cristo que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê ali não é o Cristo suspenso entre a terra e os céus, preso no leão maldito. O Cristo que João vê ali é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como de bronze polido, sua voz é como de muitas águas, as suas mãos sustentam a igreja, e o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. É este Cristo da glória que pode trazer para a sua igreja um grande despertamento espiritual. Você pode notar comigo, no verso 13,
que João o vê no meio dos candeeiros. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui conosco, no meio da sua igreja. Esta é a principal razão de estarmos aqui. Porque se ele aqui não estivesse, esse encontro não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Ele está aqui. Ele é a nossa esperança. Mas notem comigo capítulo 2, verso 1, onde somos informados que ele não está apenas presente, mas está escrito que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E Jesus está aqui hoje andando entre nós, para nos sondar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos admoestar, para nos disciplinar, para nos fazer promessas, para nos consolar. E na medida que caminha no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez ninguém viu, ele viu. Aquilo que você apagou a luz e fechou a porta, ele estava lá. Aquilo que seu pai não sabe, que sua mãe não sabe, que seu marido não sabe, que sua mulher não sabe, que seus filhos não sabem, que seu pastor não sabe, que a sua igreja não sabe, ele sabe. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, ele vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador, porque ele conhece as nossas dores, as nossas madrugadas insones, as nossas noites indormidas, as lágrimas que rolam secreto no nosso rosto, nas noites mais escuras da alma. Ele sabe o que você está passando, ele sabe as angústias do seu coração, os medos da sua alma. Mas Jesus me choca profundamente aqui, presbítero Daniel, porque o diagnóstico que ele faz é tão diferente do nosso. Ele diz para a igreja de Esmirna assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Você e eu temos a noção do que seja uma igreja rica? Não temos. O que é uma igreja rica para nós? Uma igreja que tem muitos membros, que tem um templo suntuoso, que tem um orçamento robusto, que tem muita gente influente na sociedade. Esse é o conceito que nós temos de uma igreja rica. Mas Jesus olha para aquela igreja e diz: você é pobre, pobre na terra, rica no céu, pobre financeiramente e rica espiritualmente, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, Laodiceia, que dizia para si mesma: estou rica, sou abastada, não preciso de nada. E Jesus olha e faz um outro diagnóstico: não, você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. O que é importante não é ser rica aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo? Possivelmente por 2 razões. Primeiro, porque quando se disputava na Ásia Menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador, e Domiciano foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, Pérgamo ganhou a concorrência da própria capital da província, que era Éfeso. Então, muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, onde um homem é colocado no pedestal,
aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda razão possível é que Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. Esculápio era conhecido como o deus da cura, representado por uma serpente. Pessoas vinham a Pérgamo diariamente para serem curadas das suas doenças, por esse Deus criado e fabricado pela mente humana. É por isso que quando você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do chamado Deus da cura. Então o que possivelmente Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem fabrica um Deus, um ídolo, seja ele material ou imaterial, e se prostra diante dele, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, ele é pau, ele é pedra, ele é gesso. Mas o apóstolo Paulo diz que por trás do ídolo estão os demônios. O que é curioso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para servir e adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A igreja vai se inserindo nos ambientes mais hostis, e o Senhor vai plantando aqueles que são seus nos lugares mais inóspitos à fé. Mas na medida que Jesus caminha entre as igrejas, ele tem elogios a fazer, ele tem censuras a fazer. Duas igrejas só recebem elogios, nenhuma censura. Quais igrejas? Esmirna, a mais pobre, Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. A porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para a igreja, irmãos, não é ser grande ou poderosa conforme o conceito dos homens, mas ser fiel ao Deus Todo-Poderoso que abre portas e fecha portas. Mas para 4 igrejas, Jesus vai fazer elogios e fazer censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus vai elogiar o fato daquela igreja ser zelosa da doutrina, da sã doutrina, uma igreja que não suporta os falsos apóstolos, uma igreja que odeia a obra dos nicolaítas. É preciso então afirmar que nenhuma igreja pode agradar ao Senhor Jesus se ela transige com a verdade, se ela negocia princípios e valores, se ela torna a mensagem mais palatável para agradar as pessoas. Nós não temos o direito de amaciar, de açucarar a mensagem do Evangelho para atrair gente. A igreja precisa manter a sã doutrina, precisa ser fiel às Escrituras. Mas ainda o Senhor Jesus elogia aquela igreja pela sua capacidade de suportar sofrimento por causa da sua fé. Uma igreja que não fica de cócoras diante da perseguição, uma igreja que não sucumbe diante das ameaças, uma igreja que não se intimida diante da pressão e ódio do mundo, uma igreja que está pronta a morrer, mas não está pronta a pecar. Mas Jesus, por outro lado, diz para esta igreja: eu tenho, porém, uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está algo muito perigoso para você e para mim. É o risco de, na defesa da fé, perder a piedade. Mantemos a sã doutrina, mas perdemos o fervor. Temos luz na cabeça, mas não temos fogo no coração. Não toleramos heresias, mas nos conformamos com a mornidão espiritual. A ortodoxia, meus irmãos, é boa. Aliás, ela é insubstituível. Mas a ortodoxia morta mata. Precisamos de teologia e ética, de doutrina e vida, de credo e conduta. Não podemos separar o que Deus uniu. Agora Jesus se dirige à igreja de Tiatira e elogia aquela igreja, porque agora, quando está escrevendo para ela, essa igreja tem mais fé, essa igreja tem mais amor, essa igreja tem mais obras.
Mas Jesus dizia: eu tenho uma coisa porém contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, está induzindo o povo à imoralidade. Notem comigo que Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Ou seja, uma igreja que transige com a verdade, uma igreja que abre mão da sã doutrina, uma igreja inclusiva que diz: venha como você está e permaneça como você quiser. Essa igreja não agrada a Jesus. Não podemos negociar a verdade, não podemos transigir com os valores absolutos do reino de Deus, não podemos nos render à ditadura do relativismo. A igreja de Deus tem doutrina e tem vida. Mas notem comigo que Jesus elogia a igreja de Pérgamo, porque nessa igreja tem gente fiel a ponto de dar sua vida para Jesus, ou por Jesus. O líder da igreja, Antipas, morreu martirizado, diz os historiadores, que dentro de um boi de bronze encanecido. Mas enquanto tem gente na igreja pronta a dar sua vida por Jesus, a ser um mártir do cristianismo, tem nessa mesma igreja gente seguindo as doutrinas de Balaão e vivendo uma vida imoral. Isso é tão curioso. Nas minhas caminhadas por esse Brasil afora, com muita frequência as pessoas costumam me perguntar: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, a pergunta é mais endereçada: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais direcionada ainda: qual a avaliação que o senhor faz da igreja onde o senhor é pastor? A minha resposta às três perguntas é sempre a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem. Respondo assim: vai mais ou menos. Respondo assim: vai muito mal. E sabe por que eu respondo assim, reverendo Juarez? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que participa do mesmo coral, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado. E só Jesus pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Preguei de Sardes, que tinha um nome na cidade, uma igreja viva. Se fosse hoje, diríamos uma igreja avivada, que quem passasse de longe ouviria o fervor nos cânticos, na adoração, no culto, na celebração, se impressionaria por demais. Jesus olha para esta mesma igreja e tem um outro diagnóstico: tu tens nome de que vives, mas tu estás morta. Só tem alguns poucos aí que não contaminaram ainda as suas vestiduras. E Jesus é chocante, porque a avaliação que ele faz é bem diferente da nossa, porque a igreja que diz que é pobre, diz: não, você é rica. Preguei que diz que é rica, Jesus: não, você é pobre. Preguei que diz que está vivo, Jesus: olha, não, você está morta. Preguei que é fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então aprendemos uma coisa: o que é importante não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que é importante não é o que nós pensamos a nosso respeito. O que é importante é o que Jesus diz a nosso respeito. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. É digno de destaque que a única igreja das 7 que não recebe nenhum elogio de Jesus é a igreja de Laodiceia. E agora vamos para o capítulo 3. E ao mesmo tempo também é curioso que é a única igreja que rasga desabridos elogios a si mesma. É a igreja que coloca todas as virtudes elencadas e tica cada uma delas com nota máxima. É uma igreja que forma um grande coral de todos os seus membros e canta o hino "Quão grande és tu" diante do espelho.
É aquele que bate palmas para ela mesma. E Jesus está sentindo náusea. E não encontra nada para elogiar. Eu não sei se vocês perceberam, mas pelo menos os dois oradores que me precederam deram muita ênfase na questão da humildade, mostrando que nós precisamos tirar a indumentária da soberba, da vaidade, dos pretensos direitos. Penso que Deus está nos falando da necessidade que nós temos, se queremos avivamento, nos humilharmos debaixo da mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus se dirige a esta igreja, ele destaca 3 coisas e eu passo a enfatizá-las. Jesus faz aqui um diagnóstico. Jesus faz aqui um apelo. Jesus faz aqui uma promessa. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usa as expressões que usa para esta carta, ou nesta carta, ou para esta igreja. Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por que Jesus usa essas figuras? É claro que Jesus não usa palavras inúteis e nem usa expressões sem que elas sejam oportunas e pertinentes. É que Jesus conhece o texto e o contexto, a geografia e a história. Jesus conhece o texto e o povo. E aqui uma lição para nós pastores. Pastor Rafael, há pouco tempo, estava pregando, não me recordo a cidade, eu estava com ele, e ele enfatizando, foi no nosso encontro de mentoria, lá em Campinas, que o pastor precisa conhecer a cidade onde ele é pastor. Quantos habitantes tem? Como é que é o comércio? Como é que é a indústria? Como é que é a população? Quem governa? Qual a densidade dessa cidade? Qual a renda dessa cidade? Qual a cultura dessa cidade? Jesus conhece Laodiceia. Conhece a geografia, conhece a história, conhece a economia, conhece a indústria. Precisamos nos inserir. Precisamos sair dos gabinetes. Precisamos botar o pé na rua. Precisamos gastar mais os sapatos do que a sola, do que o assento dos bancos. A pergunta é por que Jesus usou essas figuras? Por exemplo, quando falou de quente, morno, frio, é que Jesus conhecia a geografia. Ali naquela região chamada a região do Vale do Rio Lico, que era a região mais próspera da Ásia Menor e hoje uma das mais prósperas da Turquia Asiática, havia uma região metropolitana composta de 3 cidades, que era Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Tanto é verdade que quando Paulo envia a carta aos Colossenses, ele manda que a mesma carta seja lida em Hierápolis e Laodiceia, era uma região metropolitana. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas águas quentes, águas termais. Lá tem o chamado Castelo de Algodão, onde as águas vão brotando em cascatas, formando piscinas naturais, e as pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos terapêuticos. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Do outro lado do Rio Lico ficava Colossos, também conhecida pelas suas águas frias, terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas chegavam por meio de aquedutos e chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz: quem dera você fosse quente como as águas de Hierápolis, quem dera você fosse fria como as águas de Colossos, mas porque você é morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque ele usa a figura do ouro puro. Porque Laodiceia era a cidade dos endinheirados, dos banqueiros, dos ricaços. Para você ter uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, essa região metropolitana foi sacudida por um grande terremoto. As cidades de Hierápolis e Colossos nunca se recompuseram, mas os ricaços de Laodiceia reconstruíram a cidade sem precisar de usar dinheiro público. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham do seu ouro, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor.
A lã negra produzida naquela região era mundialmente conhecida, e Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia muitas clínicas de tratamento de olhos, havia um remédio quase milagroso ali, o pó frígio. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. O que mais me choca não é, pastor Leandro, o que Jesus vê, mas o que ele não vê. Percebam comigo que na igreja que Jesus só censura e não faz elogio, não há nenhuma denúncia de Jesus de problema doutrinário. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem heresia. Diríamos nós hoje que a igreja de Laodiceia é uma igreja ortodoxa, mas está causando náuseas em Jesus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problema moral na igreja. Tem problema moral em Pérgamo, tem problema moral em Tiatira, tem problema moral em Sardes. Não há denúncia de Jesus de qualquer escândalo, de qualquer pecado, de qualquer problema moral na igreja de Laodiceia. Diríamos nós, é uma igreja ética. Leia as cartas e você não verá nenhuma denúncia de Jesus de problemas financeiros, problemas materiais. Era uma igreja próspera, rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já era rico. Leia as cartas e você não verá nenhuma denúncia de Jesus de perseguição. Tem perseguição religiosa em Éfeso, tem perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia era uma ilha de paz, no meio de um mar revolto de perseguição. Mas Jesus olha para essa igreja e diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus não viu nessa igreja? Ou o que Jesus mais queria ver nessa igreja? Qual era o problema dessa igreja? E o problema dessa igreja, meus irmãos, era a falta de fervor espiritual. Não tem nada que fere mais o coração do nosso Redentor do que um crente apático, morno, insosso, no ponto morto, no automático, crente nominal. Deus tem me dado a oportunidade de pregar em todos os estados do nosso país, e já passou de 1.500 igrejas que eu tive a bênção de pregar. E eu confesso que eu já preguei em igrejas ultraconservadores e já preguei em igrejas ultrapentecostais. Pregar numa igreja ultraconservadora significa que se uma mosca voar na hora do culto, você escuta. Você olha para as pessoas, elas nem mexem o olho, não há nenhuma reação, o rosto não muda, está congelado, parece que está pregando para a parede, é um desespero. Mas já preguei também, preguei ultrapentecostais que o barulho era insuportável. Você tem que dizer: calma, gente, calma, menos, calma, por favor, calma. Sabe qual a conclusão que eu chego? Que fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto. Às vezes as pessoas aprendem alguns cacuetes, alguns jargões: glória a Deus, aleluia, levanta a mão e chora. Tem nenhum problema com levantar a mão, que eu levanto também. Mas tem hora que as pessoas engatam determinados jargões fora do contexto. Você está falando do inferno, você vai para o inferno, aleluia. Não, agora não é aleluia, agora é outra palavra que você tem que usar. Conclusão, irmãos, eu não tenho dúvidas de que o maior problema da igreja evangélica brasileira, das ultras conservadoras, das ultras pentecostais, é falta de fervor espiritual. Falta choro pelo pecado. Falta arrependimento verdadeiro. Falta quebrantamento. Falta cingir a toalha e pegar a bacia. Falta fome de Deus. Falta santidade. Falta avivamento.
falta quebrantamento, falta a volta para o Senhor. Essa é a maior necessidade nossa, é de um poderoso avivamento espiritual. Isso não tem nada a ver com estilo de culto, isso tem a ver com um coração quebrado na presença do Deus Todo-Poderoso. Depois que Jesus faz esse diagnóstico, ele vai fazer um apelo. E o verso 18 nos choca de novo, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o senhor da igreja, e ele se aproxima dando um conselho. E ele se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender, essencial, e o preço é de graça. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que é que ele está nos ensinando? Preste atenção nisso. Na busca do avivamento, às vezes nós podemos nos perder. Os cabecinhas brancas como eu se lembram da década de 90, dos nossos congressos de avivamento, Brasil afora. Pastor Rafael, na década de 90, a igreja evangélica brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, tinha uma agenda, uma pauta: avivamento, 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 caravanas e mais caravanas, para os congressos espalhados para todo o Brasil. Mas muita gente, no afã e na busca do avivamento, se perdeu nos labirintos das novidades do mercado da fé, do emocionalismo. E Jesus está dando uma solução aqui. Aconselho-te que tu compres de mim. Aconselho-te que tu compres de mim. Aconselho-te que tu compres de mim. Se nós queremos fervor espiritual, se nós queremos avivamento, não devemos correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, nós não devemos correr atrás do experiencialismo heterodoxo, nós precisamos voltar para Jesus e só para Jesus. É Ele quem tem o poder de avivar a sua igreja, é Ele quem derrama do seu espírito, é Ele quem pode aquecer o nosso coração. Quando chega no versículo 19, Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar. E a afirmação é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E a ordem é: sê pois zeloso e arrepende-te. Eu não sei quanto a vocês, pastores aqui presentes, não sentem um certo desconforto em pregar nesse texto. Eu sinto. A linguagem é pesada demais. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, náusea é pior do que dor. Se você está nauseado, você está em pé, está ruim. Você senta, piora. Deita, ficou pior ainda. E a pergunta é: por que Jesus está pegando tão pesado com essa igreja? Mas a pergunta agora é: por que Jesus está pegando tão pesado com você e comigo? E a resposta é: eu estou pegando pesado com você porque eu não desisto de você, porque eu não abro mão da sua vida. Eu não fui para a cruz, morri, fui sepultado, ressuscitei dentre os mortos, voltei para o céu, derramei o Espírito Santo para produzir um crente apático, morno, insosso. Eu não abro mão de que você seja cheio do Espírito Santo, que você experimente uma vida plena, abundante, maiúscula, superlativa. Eu estou repreendendo você porque eu amo você, porque eu não suporto ver você vivendo uma vida miserável, se eu tenho para você vida abundante. E aí vem a ordem: sê pois zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, Jesus amavelmente se apresenta à igreja assim: eis que eu estou à porta e bato.
E a ideia de bater e continuar batendo, insistir e continuar insistindo. Quantas vezes Jesus já insistiu comigo e com você? Cada culto que você vai, cada mensagem que você escuta, é Jesus dizendo: eu estou aqui, estou batendo. Que Ele nos convide a cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear conosco é uma grande misericórdia. E a única maneira de aquecer o coração é assentarmos à mesa com Jesus, é termos intimidade com Ele, é conhecê-lo. Quando os discípulos de Emaús tiveram os seus olhos abertos para ver Jesus, o coração aqueceu. E quando o coração aquece, os pés se apressam para falar dele. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, a boca se abre para dizer que Ele está vivo, Ele é a razão da nossa vida. Sabe o que me impressiona nessa carta? É que Laodiceia fazia tudo dela, por meio dela e para ela. Eles estavam felizes, se olhando no espelho dizendo: está tudo bem com a gente, estamos bem na fita, aliás, não estão precisando de nada. E Jesus está do lado de fora ainda. Irmãos, há um grande risco de nós nos fazermos, como denunciou Amós, fazermos muita coisa, temos um culto lindo, com muitos sacrifícios, com muitas ofertas, com muita música, com muitas oferendas, porque gostamos disso, fazemos para nós, para agradar a nós, para sentirmos muito bem, e Jesus do lado de fora, querendo entrar. Esta não é uma convocação apenas coletiva, ela é individual, e Jesus está aqui hoje, batendo a porta do seu coração, querendo intimidade com você. Talvez há muito tempo você já botou sua vida espiritual no piloto automático. Você frequenta a igreja, você é líder na igreja, você ensina na igreja, você canta na igreja, você trabalha na igreja, você realiza toda a agenda da igreja. E essas coisas estão acontecendo continuamente, cotidianamente, mas já não mexe mais com você, não toca mais sua alma. Há poucos dias, pastor Leandro, um pastor me ligou, aqui no Brasil, e eu percebi que ele estava chorando do outro lado da linha, e ele me disse: pastor Hernandes, a única coisa que eu me tornei é um fabricante de sermão e nada mais, isso não mexe mais comigo. Me tornei um profissional da religião. Eu li a Bíblia automaticamente. Eu não sei o que é mais me deleitar na Bíblia. Eu não sei o que é mais ter o coração aquecido pela presença de Jesus. Eu não sei se tem alguém assim hoje aqui. Mas esse encontro à Viva Bahia foi marcado por essa razão, para que o seu coração volte a queimar. Que o fogo do altar volte a estar aceso, que a sua alma possa ser tomada nesta noite pelo poder do Espírito Santo, e você experimentar uma visitação do céu na sua vida. Depois do diagnóstico e do apelo, agora vem a promessa. E o versículo 14 diz por que Jesus tem competência para fazer a promessa. Estas coisas diz o amém. Ele é a última palavra de Deus para você. Se você não escutá-lo, não tem mais esperança. A revelação de Deus é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Ele falou muitas vezes, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Agora Ele nos fala pelo Filho. Ele é o amém de Deus. É a última revelação de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo.
Mas ele é o princípio da criação de Deus, porque ele é o agente da criação de Deus. E se ele do nada criou o universo, ele tem poder para restaurar o fervor espiritual no seu coração. E a promessa está no verso 21. Ao vencedor, dá-lhe sentar-se comigo no meu trono, que eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. A grande pergunta é: quem se assentará publicamente com ele no trono? Quem assentou-se intimamente com ele à mesa. Mais do que o céu, ele tem o trono para você. Seremos corregentes com ele, para julgar o mundo e os anjos. Portanto, ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No ano 2011, eu tive o privilégio de ir visitar essas 7 igrejas. E eu confesso a vocês que por algumas vezes eu me emocionei muito. Porque essas 7 igrejas da Ásia estão literalmente mortas. Hoje, apenas escombros, pedras reviradas, muita poeira, uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Todas elas morreram. E no lugar onde essas igrejas existiram lá atrás, hoje não tem sequer 1% de crentes. E a pergunta é: por que é que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito disse a elas. Vamos comemorar este ano 508 anos da Reforma Protestante. A Europa não tem muito o que comemorar. O continente europeu hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Visitamos com muita frequência, tantos irmãos aqui fazem isso, mas visitamos igrejas quase que como museus. Belos templos, suntuosos templos, mas vazios. Você vai para a Holanda, até 1960, o povo frequentava a igreja. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas vazios. De vez em quando, uma apresentação musical, uma palestra social. Os templos estão vazios. Você vai para a Escócia, o berço do presbiterianismo, a terra de John Knox. Chegamos em Edimburgo, um dos mais belos templos de Edimburgo, perto do castelo, uma torre empinada aos céus. Quando entramos, não tinha púlpito, não tinha banco, é um bar. As pessoas se reúnem para beber. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra tem menos de 4% frequentando uma igreja. Talvez a figura mais conhecida na Inglaterra hoje é o patrono dos agnósticos, dos ateus, Richard Dawkins, que escreveu Deus, um delírio. A grande pergunta é: por que as igrejas estão morrendo na Europa? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Você vai para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, você ouve e vê as chamadas dead churches, igrejas mortas. Todas as denominações históricas estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Seminários que formaram pastores, teólogos, missionários para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, e ensinam um ceticismo hoje. Eu tive alguns anos em Princeton, onde o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, se formou, de lá veio para o Brasil. Pastor Rafael Abdala, eu vi os livros que seriam estudados naquele ano, não tinham um sequer de linha ortodoxa. Aliás, tinha um livro de uma teóloga americana que censurava a igreja brasileira por não considerar o candomblé uma legítima vertente do cristianismo.
Há pouco tempo eu fui pregar num congresso lá próximo de Nova York, e fui pregar no final daquele congresso numa igreja Assembleia de Deus. E o pastor me levava do hotel à igreja, era meia hora de carro, e nesse trajeto de meia hora de carro, ele me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. A pergunta é: por que as igrejas na América estão morrendo? E a resposta é porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil. Olha para o Brasil. E você verá denominações que já sucumbiram ao liberalismo. Seminários que não creem mais que este livro é a palavra de Deus. Há poucos dias, Juarez, um colega, não um colega no sentido mais próximo, mas um pastor conhecido meu, me ligou de uma dessas denominações e me disse assim: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão mega igrejas, mega templos, multidões, mas não tem evangelho, mas não tem palavra de Deus, tem misticismo, tem sincretismo, tem teologia da prosperidade, mas não tem a cruz, mas não tem mensagem de arrependimento, de novo nascimento, de justificação pela fé, de santificação, das glórias do céu, dos horrores do inferno. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas, louvado seja Deus, ortodoxas, louvado seja Deus, mas muitas delas áridas como um deserto, secas como um poste. Eu não sei quanto a vocês, mas isso mexe muito com o meu coração. Como você e eu precisamos desse sopro do Espírito Santo. Como a igreja brasileira precisa desse sopro do Espírito Santo. Como nós precisamos de um genuíno, verdadeiro avivamento espiritual. Basta 3 gerações para uma igreja se perder. A geração que nasceu, que saiu do Egito, morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia mais a Deus. Até parece, presbítero Daniel, que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Que os nossos pais foram mais crentes do que nós. E até parece que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Que Deus nos ajude a ver nos nossos dias uma poderosa visitação dos céus, um poderoso reavivamento espiritual, um derramamento do Espírito, um sopro do Espírito, para tirar as cinzas, reacender as brasas e trazer um tempo de restauração para a sua igreja. Que Deus ajude, que a Bahia seja este ponto inicial e que daqui se espalhe este vento do Espírito para outras regiões da nossa pátria, quiçá no mundo inteiro. Que Deus nos ajude. Amém.